primeira técnica, que são as árvores de sisal. Vamos primeiro desembaraçar o sisal. Nós pegamos o sisal por inteiro, dobramos o meio e vamos fazer uma boneca, envolvendo a ponta da dobra com fita crepe, justamente para dar um pouco de firmeza e não escapar na hora de você pentear. Agora você espalha com as mãos, alinha os fios praticamente assim por igual e nós vamos cortar as pontas. Nós vamos ter que igualar as pontas antes do desembaraço. Feito isso, nós vamos separar mais os fios com o garfo que eu mencionei na lista de material. Esse desembaraço é importante porque na hora que você colocar o sisal na maquineta, ele não vai embaraçar durante a torção do arame. As 3 primeiras passadas ele fica um pouco difícil, mas depois que ele desembaraça já o processo é rápido. Só um pouquinho de força na mão, você pega um garfo de preferência forte e ele consegue desembaraçar isso com total facilidade. Pronto, desembaraçado. Agora nós vamos pôr a estrutura do caule. Agora eu vou colocar o arame na maquineta. Esse arame é justamente para dar a formação do tronco da árvore. Assim, a manivela, quanto mais você empurra, mais pressão ela dá e menos voltas você dá. Como essa árvore é de sisal e nós necessitamos de várias voltas para ela ficar mais uniforme, nós vamos empurrar pouquinho a manivela para frente. O arame aqui você vai girar uma volta, apoiando nesse prego aqui do gabarito junto com o gancho. 2 voltas. Por que 2 voltas? Porque ele vai dar firmeza no aperto desse sisal. Corta, enrola de novo no gancho. Com esse alicate de bico, nós vamos apertar justamente para deixar mais justo. A máquina está armada, ela está firme, então ela vai dar aderência realmente no sisal. Agora nós vamos fazer o seguinte, como o arame já está na máquina, o sisal já está desembaraçado, nós vamos passar por entre as voltas aqui, ó, essa boneca de sisal que a gente fez. A medida é simples, você pode fazer isso a olho, porque como é uma árvore de bolinha, como a gente chama, você só calcula mais ou menos a medida. Junta esse arame e você vê a distância. Geralmente a distância que sobrar você tem que fazer igual ao cortar desse lado. Para evitar que o sisal escape, a gente dá mais uma apertada aqui. Uma meia volta, justamente para o arame firmar. E corta. Nós vamos cortar colocando a mão aqui por baixo. Cortando, o que nós vamos fazer? Nós vamos alinhar um pouquinho os fios. Põe a mão aqui, apoia por baixo do sisal, para ele não escapar nem para cá nem para lá. A gente vai espalhando devagarinho com o garfo, deixando aí ele bem uniforme. Se escapar e cair algum, não tem problema nenhum. E para você fazer uma copa de maior extensão, ou seja, maior comprimento, você só separa mais os fios. Apoiando aqui, o que você vai fazer? Girar no sentido horário a peça. Sempre nivelando para não escapar nenhum fio. Nós vamos rodando até ela dar a formação da escova. Feita a formação, a gente corta e tira. Pronto, e essa já vai para a poda, ou seja, o acabamento. Em primeiro lugar, eu vou cortar a ponta que sobrou, que é aquela ponta que era apoiada no prego da maquineta. Agora está a escova com o caule. O segredo disso aqui se transformar numa árvore é a poda. Nós vamos cortar primeiro os excessos. Você olhando assim, girando a peça delicadamente, você vai ver as partes que sobram, os fios que estão maiores que os outros. E vamos igualar primeiro isso.
começando pelas laterais, calmamente. Para você se certificar que está tudo muito igual, você passa o garfo para tirar realmente o excesso das partes aí que ainda não foram cortadas e que acabam enroscando durante a torção. Para depois a gente começar a dar o formato de uma copa de árvore. Esse mesmo tipo de torção que eu estou fazendo aqui, ele dá para você fazer pinheiros também. Não só as árvores de bolinha convencionais que muitos modelistas usam, como também os pinheiros. Pinheiros até para presépio, miniaturas de cenário, que tem a neve, vocês podem estar usando essa mesma técnica de torção. A única diferença é que o primeiro corte você vai estar fazendo em forma piramidal. Como é uma árvore comum que nós estamos fazendo aqui, já está alinhada, não tem praticamente nenhum fio em volta, aparentemente aí sobrando, nós vamos à poda. É como cortar um cabelo. Você olha bem de frente para a peça, com a tesoura inclinada, cortando primeiro as pontas aqui, ó. Sempre curvada a tesoura. Você girando a peça conforme corta, você vai igualando de um lado para o outro, arredondando, né, na verdade, as pontas para estar formando o final da copa. Porque depois, na hora de você pentear, ela vai dar realmente o formato de uma árvore. Tá vendo? Aqui está arredondando. Eu não mexi ainda na lateral. Você vira ela de ponta cabeça, assim, e vai fazer o mesmo procedimento com ela de ponta cabeça. Com calma, para que você não perca a mão. Sempre com a tesoura inclinada. Imagina quase um ovinho essa árvore. Então ela é arredondada em cima e arredondada embaixo. E nas laterais ela é reta. Se fosse uma cabaninha, né? De palha. Isso aqui a gente chama aí de árvore de bolinha. É uma árvore muito usada em enfeites. É muito usada para quem faz o ferromodelismo. É uma árvore de fácil fabricação. E que assim, no Brasil, a fabricação dela, assim, praticamente quase ninguém faz, porque não conhece o procedimento. E árvores similares a essa que eu estou mostrando para vocês aqui, importadas, elas custam uma fortuna. E ela dá uma margem grande à sua criatividade, porque você pode cobri-la de inúmeras formas. Pronto. Se você ver agora, ela está com o formato já de uma árvore. Aqui embaixo ela está arredondada, aqui em cima também ela está arredondada. E vamos ao penteio novamente. Depois que você podou, geralmente você penteia tudo para cima. Ó, tudo para cima. Tira os excessos e dá um formato também mais legal. E ela vai ficar mais airada na hora de você colocar a granulação. Esse tipo de árvore, o ideal é você cobri-la com isopor triturado. Ela dá um acabamento mais bonito. Você pode usar isopor com glitter, se você for usar isso para buffet, para artigos de festa. Você pode estar fazendo aí árvores grandes nessa técnica. Futuramente eu vou estar ensinando a fazer esse tipo de árvore mais voltado para o segmento de festas infantis. Pronto. Ainda sobrou alguns fiozinhos, a gente vai podar. Porque isso na hora da cola vai atrapalhar um pouquinho, apesar que assim. Agora a gente vai dar o tingimento da copa. Geralmente, para tingir esse tipo de árvore, eu uso tinta automotiva. Por quê? Primeiro, a secagem que é rápida e, ao mesmo tempo, ele enrijece as fibras, deixando mais firme, principalmente na hora do acabamento. E na hora de passar o pincel com a cola, ela não vai deformar, mantendo essa forma que eu quero, que é uma forma de copa de árvore. Vamos tingir então. Você mantém uma certa distância, de mais ou menos uns 15 centímetros, e joga o spray. Isso é a gosto. Se você sentir que você quer escurecer mais a peça, você põe mais tinta. O que eu vou fazer é uma peça mais escura, porque eu vou usar uma granulação verde um pouco mais clara. Feito assim, eu vou pôr um pouquinho mais para cima aqui. Aqui ela já está tingida, agora é só aguardar secar para nós colocarmos aí a parte de granulação e dar início à forma realmente de uma árvore. Ela já está seca e nós vamos estar agora dando acabamento da copa. Existem alguns fios aqui sobressalentes, nós vamos cortar
para facilitar aí o manuseio do pincel e cola. Quanto mais você penteia, o que arrepia você corta, para ela ficar igualada. Um pouco de cola branca, que nós vamos utilizar aqui nesse pedaço de madeira, justamente para evitar sujeira, e você vai usar essa madeira justamente para fazer os encapes, para fazer a cobertura das copas, etc. Vamos jogar um pouco de cola aqui, cola branca, e com esse pincel de 1,5 polegadas, que o pessoal geralmente chama de trincha, mas eu chamo de pincel chato, nós vamos cobrir a copa com a cola. Sem muito exagero na cola, porque assim, uma árvore ela não é compacta, a árvore geralmente ela é airada, então ela tem assim, ela é flocada, você pode ver através da árvore. Se você exagerar muito na cola, ela vai ficar muito compactada, vai ficar feia, ela vai perder aquela, como que se diz, leveza, né, na peça. Então, com o pincel, você passa, batendo ele nas laterais. Dentro não vai ter isopor, é nas laterais. É isso que faz com que a peça fique suave, você só passa. Calmamente. De baixo para cima, assim, a primeira demão. Sim? Socar para dentro a cola, não tem necessidade. Estou passando assim. Agora a parte de cima é a mesma coisa, só que é o contrário. Justamente para ficar igualado. Esse mesmo movimento, passando o pincel chato. Você vai pegar assim, quase nas pontas de todo o sisal. Se ficar esses buracos aqui, simplesmente você pega com o pincel e joga para cima. Ela mesma vai tomando a forma. Porque você já podou, etc e tal, ela não vai ter... A tendência dela é ter uma uniformidade no acabamento. Feito isso, coberta de cola, nós vamos jogar a flocagem inicial. Isso representa as folhas da árvore, por isso que o isopor é tingido de verde. Rodando a árvore, você vai com a outra mão jogando a flocagem, bem suave. O excesso cai automaticamente onde não tem cola, onde tem cola ela vai ficar. Tirar o excesso, dá uma rodada por dentro da bacia, é bom porque também evita sujeira. E a árvore está quase pronta. Faltando apenas o acabamento do caule, que é o nosso próximo passo. O acabamento é simples. Nós vamos colocar a árvore aqui, uma fita crepe larga, vamos cortar um pedaço justamente para estar encapando essa parte de metal que sobrou, que é o caule da árvore. Na grossura de um dedo mais ou menos, ó, você tira, ou se você quiser puxar um pouquinho mais a fita crepe, você corta. Tirando um pedaço e encapando a parte de arame que sobrou com a fita. E você vai girando devagar até cobrir por inteiro. Girar. Você vai apertando assim, aí ela vai aderindo mais no metal. Esse enrugadinho que fica da fita, na hora que nós colocarmos a pátina, ele vai imitar os veios de uma árvore. Pronto. Sobrou essa parte, nós vamos fazer o quê? Vamos cortar. Para o acabamento no caule, nós vamos usar látex, água ras, um pincel chato e um pouco de betume. Vamos fazer a mistura para estar cobrindo esse caule aqui e dar um realismo melhor na peça. Com o látex, a gente joga, o látex já no copo, a gente joga um pouco de água ras. Automaticamente ela não vai se misturar com o látex. Após jogar o água ras, nós vamos jogar um pouco do betume. Já o betume é aquele corante de madeira que se mistura
com a água rasa. Com um pincel, nós vamos dar mistura do betume com a água. Superficialmente, você não precisa chegar até o fundo onde tem o látex, não. Vai ficar com uma coloração de café. E embaixo o látex, embaixo do betume o látex está lá, mas ele não se misturou. Para dar o acabamento, o que nós vamos fazer? Como se fosse uma marmorização, né? Tinta à base de água com tinta à base de óleo. Nós vamos chegar com o pincel até o fundo, ele vai pegar um pouco do látex e um pouco do betume. Nós vamos passar no caule, suavemente. Ele vai fazer as ranhuras, ele vai fazer aquela mistura, dando uma cor de madeira com veios na peça. Quanto mais branco você colocar, mais claro fica. Quanto mais betume você colocar, mais escuro fica. Bom, com o caule já seco, nós vamos dar assim uma enfeitada na copa da árvore. Geralmente as árvores elas têm flores, então nós podemos usar também o isopor colorido, que você pode tingir também com anilina à base de álcool. Tem inúmeras cores, laranja, vermelho, amarelo, que é o que nós vamos usar aqui. Então ela dá mais vida à peça, ela deixa a peça mais graciosa. E assim, fica um enfeite muito bonito. O mesmo processo, a gente pega esse pincel, o pincel chato com a cola branca. No primeiro movimento, vocês se lembram que era assim, para cima e depois tudo para baixo. Nesse caso, é só uns tapinhas rodando a árvore, bem de leve. É como se você estivesse chapiscando de cola a peça. Para a gente não perder também a coloração de fundo, que é o verde. E vamos jogar agora a granulação amarelinha, para imitar as flores, correto? Devagarinho ela vai aderindo, como eu disse anteriormente, onde tem cola ela vai ficar. O amarelo, o laranja, o cor-de-rosa, você escolhe a cor e ela se torna realmente um ipê. Com acabamento suave, bonito. E assim, as cores você escolhe, você pode até estar trabalhando com verde mais claro, com outras cores, ou então fazendo ela toda amarela, toda roxa, aí vai de acordo com a sua necessidade. É um enfeite muito bonito. Essa técnica permite a você ter inúmeras variações de acabamentos. Por exemplo, essa árvore com uma copa mais ovalada, feita do mesmo processo. Essa árvore amarela com uma copa mais despenteada, vamos dizer assim, né? Mais oriçada, ela dá um aspecto mais airado, ela lembra um ipê, todo amarelo, a mesma técnica. Essa aqui, uma copa mais oval, ela lembra muito aquelas árvores podadas que tem em condomínio, né? E essa aqui também. Esse tipo de árvore é muito usado, como eu disse, no ferromodelismo, mas também pode ser usada para enfeites, souvenirs, etc. Como uma ideia que geralmente a gente comercializa bastante é essa peça com a base. Para enfeitar buffet, para enfeitar salões, para enfeitar mesa, ou até mesmo para você comercializar isso como um souvenir. Essa base é feita de madeira, onde você pode fazer um furo com a furadeira, colocar cola na ponta da árvore e adaptar. O acabamento é todo pintado com látex preto e por cima nós jogamos cola com serragem. Dá um lindo enfeite. E assim, é um enfeite que o custo é muito pouco. Porque você pode usar retalhos de madeira, você pode chegar numa marcenaria, por exemplo, e pegar, porque isso tudo é sucata de marceneiro, tanto a serragem quanto os pedaços de madeira. A sobra de madeira que é jogada fora é muito, então você pode conversar com aquela pessoa que trabalha com isso na sua região e adquirir essas bases. Simples, é só furar e colar a árvore com cola branca, ela vai se fixar com total segurança e não vai quebrar.